O Grêmio retomou o futebol competitivo. Não foi fácil. E não seria fácil porque do outro lado tem um time organizado, entrosado, com algumas deficiências, é verdade, mas um bom time do Fluminense e o Grêmio somou 3 preciosos pontos, Diogo. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde. Era o pior e o melhor enfrentamento possível, né, contra o Fluminense. O melhor porque era um adversário difícil antes da equipe do Flamengo para tentar reanimar e valer a pena se o resultado fosse tão bom quanto foi, mas também era o pior porque se tratava de um adversário muito difícil que o Grêmio poderia enfrentar dificuldades como enfrentou. O fato é que o Grêmio não jogou bem a partida no todo, né, contra o Fluminense. Primeiros 25 minutos eu fiquei um tanto quanto apavorado, assim, o Grêmio quase não viu a bola, teve muita dificuldade, inclusive, né, o Cano fez o gol e poderia ter feito outro gol se não fosse o Gabriel Grando salvar. O fato é que a atitude dentro dos 90 minutos me deixa esperançoso de que na quarta-feira, se o Grêmio conseguir fazer pelo menos o mesmo ímpeto que teve dentro de campo contra o Fluminense, tem alguma esperança contra a equipe do Flamengo. Esse ímpeto, essa atitude, esse Grêmio que briga por todas as bolas, pode ser um Grêmio que vai tentar. O Renato já mudou o discurso dele, né, ontem, depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que o Grêmio tendo atitude, que não é impossível, todo mundo achava que o Olímpia não podia e conseguiu classificar contra o Flamengo. Eu estou começando a acreditar mais na possibilidade da classificação contra o Flamengo, especialmente pelo jogo, pelo ímpeto do Grêmio, pela forma como o Grêmio atuou contra a equipe do Fluminense. Não foi um grande jogo, não dá pra gente, meu Deus, que grande jogo, que partida que o Grêmio fez. Não é verdade, mas reaparece um Bitelo, o Soares, que mesmo que não faça os gols, participa dos gols, como deu assistência, né, pro Bitelo. Então, assim, eu gostei e tô começando a ficar mais esperançoso. O Grêmio encontrou soluções durante o jogo. Gurizada, a gente tem que cuidar com a régua. E eu entendo que os gremistas, neste momento, estejam estabelecendo uma régua de exigência, pensando numa, convenhamos, improvável classificação do Grêmio contra o Flamengo na quarta-feira. O Grêmio fez ontem um jogo de trocação contra um dos melhores times do Brasil. O Grêmio começa o jogo de ontem sendo ameaçado por este adversário qualificado, que tem uma postura sempre ofensiva, porque o Fernando Diniz é assim com seus times, e o Grêmio sofre com isso. Em determinado momento, o Grêmio, dentro de um mesmo processo, encontra soluções para isso e vira o jogo. Não foi uma partida brilhante e muitas vezes, quando tu enfrenta o adversário do teu tamanho, não vai ser. O Grêmio venceu o jogo. Eu tenho ouvido desde ontem vários gremistas com considerações muito críticas em relação ao formato que o Grêmio esteve em campo, dando uma clara noção para mim que os gremistas estão exigindo neste momento, e exigiam ontem, uma máquina gremista em campo que provasse que pode fazer os 2-0 no Flamengo. Acho que não, cara. O Grêmio já está fazendo muito mais do que poderia na temporada. E ontem fez um jogo contra um grande do futebol brasileiro que tem um ótimo time, que é o Fluminense. O Grêmio fez sua parte, cara. Ô, Ribeiro, talvez eu exagere quando eu fale e vou falar que há o risco da zebra porque o Flamengo tem a vantagem. Tá? Há o risco da zebra porque o Flamengo tem a vantagem. Então, isso é o risco. O Flamengo pode acabar conquistando a classificação. O Grêmio ganha o jogo do Flamengo e esta vitória sobre o Fluminense apenas reforçou aquilo que eu pensava antes da turbulência do Flamengo, que o Grêmio ganha o jogo. Não sei se vai ser suficiente para a diferença, para classificar diretamente, mas, Renato, dá uma treinadinha nos pênaltis. Dá uma treinadinha nos pênaltis. Tu viu a mudança de atitude, né? E tu viu o que isso significa, e que legal que tu aprendeu isso depois de quase 40 anos de profissão, meu caro. Eu tomei um cafezinho ontem de noite, Meneghetti, com um pessoal amigo teu também, e aí eu tentei dizer para vocês e para todo mundo por que eu não estou tão otimista quanto vocês três. Embora eu deseje muito e queira acreditar, e o meu palpite da KTO até já foi feito, dando 2 gols de vantagem para o Grêmio. Mas isso é muito mais desejo do que qualquer outra coisa. Ontem, aquele que acompanhou o jogo mais atentamente... Ou seja, quem pensa diferente de ti não estava atento olhando a partida. Eu quero dizer que teve a explicação para uma pergunta que nos últimos dias tem sido recorrente. Por que o Flamengo contra o Grêmio encaixa? Por que outros clubes dificultam tanto a vida do Flamengo e o Grêmio é uma mãe? Pelo que vocês viram ontem nos 25 minutos iniciais. O Grêmio tem uma dificuldade enorme no seu sistema de marcação contra equipes que têm volume, posse de bola e grande movimentação, além da qualidade.
O que nós vimos ontem nos primeiros Qual é o 25... time que não tem dificuldade quando joga contra uma equipe qualificada, que tem grande movimentação, que tem posse de bola, jogadores bons? Qual é o time que não tem? Até o City vai ter. Não, mas eu vou te dar nas últimas 5 rodadas alguns clubes que não tiveram. Cuiabá, América Mineiro. Não, São mas o Paulo Cuiabá é um jogo ontem, fora da curva, a gente sabe por quê. Cuiabá nós sabemos a explicação. Todos esses clubes dificultaram a vida Não, do Flamengo. mas o Olímpia teve dificuldade. Mas fez 3 gols de bola aérea. Então teve dificuldade. Tá bem, mas todos têm dificuldade. São Paulo teve dificuldade. Não, eu vou me explicar melhor então. Pois é, aí que tá. Os últimos 5 clubes que o Flamengo enfrentou conseguiram Mas a gente sabe que o Flamengo vem numa turbulência, Ribeiro. Não desconsidera isso. Mas, tia, eu tô falando outra coisa, Não, pois é, Meneghetti. Eu tô mas é falando isso de questões táticas. Questões táticas, que é o sistema. Só um pouquinho, sistema de marcação. O Grêmio é muito frágil. Mas eu confio, o Renato até ontem no jogo conseguiu fazer uma ação que reequilibrou a competitividade do jogo. Só que eu não sei se é suficiente para dar o plus que o Grêmio precisa. Porque se fosse 0-0, Meneghetti, beleza, eu estava aliado aqui ao Diogo. Sabe que a vantagem é óbvio que a vantagem é mais difícil. Mas sabe que se esse jogo tivesse empatado na arena, os jogadores do Flamengo não iriam cometer o erro que eu acho que eles vão cometer. O quê? Que é o de entrar classificado. Mas Flamengo é pródigo em entrar e se achar. Não é só o Flamengo. Os clubes do Rio de Janeiro. Renato já passou isso com o Fluminense lá atrás uma vez. Que virou lá atrás uma final a Copa de Libertadores. do Brasil virou o título do Flamengo no ano. E foi muito ruim para o Grêmio tudo que está acontecendo. Essa que é a grande verdade. Não, mas eu tenho uma coisa muito boa, é a manutenção do São Paulo. Este é o ponto que mostra que não é ruim. Tu enfrentar cara, vamos partir da premissa que o Flamengo é melhor que o Grêmio. Vamos partir da premissa que o Flamengo tem uma vantagem significativa. Então, o Flamengo em turbulência é o melhor dos mundos para o Grêmio, Ribeiro. E o Flamengo está em turbulência. E eu vou te dizer mais, eu acho que o São Paulo cai. Até pode cair. Não, acho que cai depois, independente do resultado. Acho que só ficou porque tinha jogo da Copa do Brasil. Os jogadores estão por eles, não estão pelo São Paulo. Mas se estivessem por vai eles... atrás do São Paulo. Mas me serve, se eles estão por eles, jogando o futebolzinho que jogaram ontem contra o São Paulo, me serve. Diogo, Copa do Brasil, a premiação é grande, deve ter um bicho lindo. Tu acha que não tem bicho aqui também? Não, esse de brasileiro é menor, o bicho é combinado antes. Não, Grêmio, tá falando do Grêmio. Tu acha que o Grêmio também não tem? Não, tá bem, mas o Flamengo é melhor, né? Não, se os jogadores do Flamengo quiserem jogar... Tudo bem, o Flamengo é melhor, só que tem uma coisa. Eu não posso entrar derrotado num jogo antes mesmo de a bola começar a rolar. Mas então o senhor avise para o seu treinador. Não, mas o Grêmio está mudando esse discurso. O próprio presidente já tinha mudado o discurso, o Renato ontem mudou. Eu não posso deixar o Ribeiro abrir o programa na segunda-feira, depois que o Grêmio tem uma atitude, como a que teve ontem contra o Fluminense, contra o adversário difícil. O Grêmio não teve nenhuma atitude ontem. Assim, o Grêmio jogou futebol sem atitude, tu acha que o Grêmio ontem teve uma corda esticadíssima? Não só esticar, não só esticar. Estou sendo injusto Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso, Ribeiro. O Renato falou isso, Ribeiro. Então tu não ouviu a coletiva? Tu não ouviu a coletiva do Renato? Eu ouvi a coletiva do Renato. Mas a minha opinião... Quando o Grêmio quer competir como compete, ele está mais próximo de vencer o jogo.